Vamos falar de um conceito poderoso, a roda de hamster financeira. É aquele sentimento que, olha, muita gente conhece, mas poucas pessoas conseguem de fato nomear. Essa frase descreve um cenário que é bem familiar para muita gente, não é? Aquela sensação de estar correndo sem parar, mas sem nunca sair do lugar. Uma rotina que simplesmente suga toda a energia, toda a esperança. E aí vem a pergunta, bem direta, mas que é necessária. Esse sentimento, todo o que a gente descreveu, ele tem nome? É um ciclo reconhecido, uma verdadeira armadilha que se alimenta sozinha. Então tá. Vamos entender como é que esse ciclo funciona. Qual é a mecânica por trás dessa armadilha? Vamos analisar o passo a passo. Olha, o ponto de partida é quase sempre esse, o modo sobrevivência. É quando o salário que entra mal dá para cobrir o básico, sabe? Aluguel, comida, as contas. Não sobra espaço para respirar, muito menos para planejar o futuro. A mente fica totalmente focada no agora, e a vida vira uma correria constante para apagar um incêndio atrás do outro. E aí, para lidar com essa pressão toda, é comum cair no gasto por estresse. São aquelas pequenas recompensas, sabe? Aquele pensamento de, eu mereço. Elas dão um alívio, só que é um alívio momentâneo que depois vem com um custo lá na frente. E o problema é que essas pequenas dívidas, elas vão se acumulando. Como não existe uma reserva de emergência, qualquer coisinha que acontece fora do planejado vira uma crise. Um pneu que fura, um remédio que não estava na conta, a vida passa a ser uma eterna gestão do caos, de sustos e de urgências. O mais perigoso é que, com o tempo, esse estado de estresse, de aperto, ele se torna o novo normal. A mente entra no piloto automático. É trabalhar, pagar conta, gastar o que sobra e repetir tudo de novo. A pessoa se acostuma a viver na rotina e não a pensar em como sair dela. Essa metáfora é perfeita, exatamente essa sensação. Um esforço que parece não ter fim, mas que não leva a lugar nenhum. Não tem progresso. Só o que fica é a exaustão e aquele sentimento de estar afundando cada vez mais. E aqui a gente chega num ponto crucial. Muitas vezes, o próprio sistema parece desenhado para manter as pessoas nesse ciclo. Pensa bem, é muito mais fácil parcelar uma compra do que guardar dinheiro. É mais fácil ter um crédito aprovado do que resistir ao impulso de comprar. O sistema, de certa forma, recompensa o gasto de agora e, bem, penaliza o esforço de planejar para o futuro. Mas olha, entender que o sistema muitas vezes joga contra não é para desanimar, muito pelo contrário. É o primeiro passo para encontrar uma nova estratégia. Agora que a gente já definiu a armadilha, vamos explorar a saída. E a boa notícia é que esse caminho é mais acessível do que parece. Não exige acordar às 5 da manhã, nem virar mestre em planilhas. A chave para a fuga não está nas planilhas, não. Ela começa com pequenas e eu diria silenciosas revoluções. A verdadeira mudança vem de dentro. São pequenas viradas de chave na mentalidade e nos hábitos que, quando somadas, têm um poder imenso de desmontar essa armadilha. Então, vamos falar sobre essas 4 revoluções silenciosas. São as mudanças simples que podem, de verdade, quebrar esse ciclo. Basicamente, este é um mapa para a saída. Consciência, micro-vitórias, quebra de padrão e gratificação adiada. Vamos analisar cada um desses passos para entender o poder que eles têm. O primeiro passo é a consciência, e esse talvez seja o mais importante de todos. É simplesmente dar nome ao ciclo. Sabe por quê? Porque muita gente vive e morre dentro dessa roda sem nem perceber que estava presa. No momento em que se nomeia o problema, ele perde aquele poder invisível. Só o fato de estar acompanhando esta análise já é um sinal de que essa ruptura começou. Depois vem o poder das microvitórias. A ideia aqui não é virar um especialista em finanças do dia para a noite, de jeito nenhum. É sobre começar pequeno. Hoje, por exemplo, dizer não a uma compra que não faz sentido, ou pegar R$ 10 e guardar num pote antigo. A liberdade é construída com esses pequenos hábitos diários. Cada não e cada real guardado é uma prova de que a mudança é possível. O terceiro passo é a quebra de padrão. A ideia é mudar uma coisinha só na rotina. Por exemplo, trocar 15 minutos de rede social por um vídeo que ensina algo novo. Ou desativar o débito automático de algumas contas para ter que olhar para cada uma delas. Quebrar um único padrão já cria um efeito cascata no resto. E por último, a gratificação adiada. Essa, sem dúvida, é a parte mais difícil. É aprender a abrir mão daquele prazerzinho do agora pelo alívio e pela segurança do depois. É isso que constrói a liberdade de verdade. Porque enquanto se vive anestesiado com a pizza no crédito e as parcelas, a vida real vai passando.
Certo. Então, qual é o primeiro passo a ser dado? Antes disso, é preciso redefinir o que significa vencer nesse jogo. E essa frase final resume tudo de forma brilhante. A meta não precisa ser ficar rico. A meta é simplesmente parar de cavar o próprio buraco. É parar a sangria, sabe? Atingir um ponto de estabilidade, de paz de espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Então, a saída desse ciclo não começa com um plano mirabolante ou um salto gigante. Começa com um passo, uma única decisão. A questão que fica no ar, então, não é se é possível escapar. A pergunta é: qual vai ser a primeira revolução silenciosa?